Hoje a gente vai começar a parte de solução numérica de EDO. Na verdade, a aula de hoje e de quarta-feira, a gente vai falar a respeito disso, né? De solução de EDO. Vamos lá. Solução numérica, vou colocar aqui vermelho. Solução numérica de equações diferenciais. Então, nós vamos ver o quê? Alguns métodos para resolver, diferentemente quando a gente faz lá em EDO, que a gente calcula a solução. A gente vai primeiro focar nas de primeira ordem, né? São EDOs do tipo Y' mais aquela que a gente viu do tipo completo, né? P de x vezes y mais um ou igual, né? Um q de x igual, tem acessibilidade aqui é diferente, igual a Q de X, então, EDO a gente vai resolver PVI dessa maneira. Logicamente, isso aqui você pode escrever isso aqui como sendo, se você passar esse pessoal para o outro lado lá, vai ficar um Q de X menos um P de X vezes Y. Você pode chamar isso aqui tudo de uma função que depende de duas variáveis, né, X e Y. Então, o objetivo da gente é resolver EDO dessa maneira, né, de primeira ordem, Y' dessa maneira, com uma condição inicial, um y de x0 igual a um y0, uma solução particular, ou seja, um PVI dessa maneira. Então, tem alguns métodos que a gente vai vamos apresentar pelo menos dois aqui para a gente trabalhar. Você chegou a ler essa introdução? Porque tem umas duas páginas aqui que só tem introdução. Cheguei sim. Inclusive, eu até voltei lá no. Só para me confirmar uma coisa, voltei no projeto de curso. Lá fala que cálculo numérico seria EDO, na verdade, né? Seria pré-requisito de cálculo numérico? EDO, exatamente por causa dessa parte aqui, né? De Pois cálculo é. numérico que a gente utiliza. Mas aqui nesse caso, lá está como pré-requisito ou correquisito ao mesmo tempo? Eu não chequei, não, só que eu olhei na aba lá das matérias, né? Das disciplinas e tá como pré-requisito. Pré-requisito? Bom, então seria. Como Eu é não que eles entendi. deixaram vocês fazerem matrícula? Por exemplo, você está fazendo EDO, né? Eu acho que fizeram E quebra de pré-requisito para a gente poder adiantar a matéria. entendi, pode ser que seja isso. É porque essa parte final aqui, ó, a gente vai resolver EDO numericamente. Então, essas EDOs desse tipo aqui, a gente resolveu analiticamente no curso de EDO. Para alguns casos, né, de exatas, de separável e tal, né, ou do tipo completa. Agora aqui o objetivo é dar o quê? Dar uma lista de pontos. Eu vou ter uma lista de pontos, eu vou ter, por exemplo, o x0 aqui, deixa eu fazer uma espécie de tabela aqui, eu vou ter um x0, e aí eu vou ter um passo. O que é o passo? O passo é você, a partir desse x0, você vai ter o x1, esse x1 aqui é o x0 mais h, o x2 é o x0 mais 2h, o x3 e assim sucessivamente. Aqui eu vou ter a imagem desse, e aí o objetivo é encontrar qual seria a imagem desses pontos. Ou seja, eu não sei quem que é a solução da minha EDO, a solução da EDO é uma função que satisfaz essa, essa equação diferencial aqui, é uma função, né? Cuja função e a derivada da função esteja definida no intervalo máximo de solução. Esse x0 aqui, logicamente, ele tem que estar no intervalo máximo de solução. Eu não sei quem que é a solução analítica, mas eu vou ter que achar um valor, qual que seria a imagem do x1, quem que seria a imagem do x1, quem que seria a imagem do x2, quem que seria a imagem do x3, e assim sucessivamente. Ou seja, numericamente, eu vou conseguir esses valores sem necessariamente eu ter a solução analítica da minha EDO. Então, esse é o objetivo, entendeu? Então, por isso que fala do pré-requisito, né? Você tem que entender que a solução da EDO já é uma solução, isso aqui já está tranquilo, foi no início do curso que a gente viu, né? Então, a solução de um EDO é uma função, como a gente viu, que satisfaz a equação diferencial. Então, aqui eu fiz uma introdução para vocês entenderem como é que seria o processo e por que a gente precisa. Tem hora que a gente não consegue resolver as EDOs, a gente resolveu essas EDOs aqui, ó. Você lembra que nesse caso aqui, onde esse P de X aqui não era, se a EDO não fosse linear, por exemplo, se esse P de X aqui dependesse de Y, né, a EDO não era linear, a gente não resolveu casos dessa natureza. Então, eu não mostrei para vocês como é que seria a solução analítica. Então, nesse caso aqui, a gente vai conseguir resolver o quê? Coisas que analiticamente seria difícil, numericamente é possível. Não vou falar para vocês que
na verdade, não é difícil de resolver, mas pode ser que seja maçante o processo, porque o processo vai ser numérico, e aí, querendo ou não, vai ter bastante conta, né, na história. Então, vamos lá. Muitos problemas encontrados na engenharia pode ser reformulado, exatamente aquela mesma introdução que a gente faz lá no curso de EDO, né? Trajetórias balísticas. Oi? Até por isso que eu voltei lá para ver se era pré-requisito mesmo. Eu vi Aham. que era seguir o mesmo raciocínio. Uhum. Então, esses aqui são os problemas que aparecem nas engenharias em geral, né? E aí o objetivo desse capítulo é apresentar uma introdução à resolução de EDOs, né? Através do método numérico. Então, aqui eu tenho um EDO de primeira ordem, tá vendo? Que é exatamente o que a gente fez aqui em cima, explicando para vocês. Seria uma do tipo completa, a gente passa por outro lado, a gente consegue uma y' igual a f de xy. Então, isso aqui é chamado de equação diferencial de primeira ordem. Então, nessa equação, f é uma função real dada, tá vendo? Que depende das variáveis x e y. Observe que esse y aqui, ele na verdade é a função incógnita, né? Porque a variável independente é o x. Se a variável independente é o x, então significa que o y é uma variável dependente, né? De x. Além disso, o que mais? Além disso, y, seleciona aqui, y e f podem ser vetores, né? Caso em que teremos um sistema de equação. Essa parte aqui a gente não vai trabalhar no curso, mas poderia ser esse y e essa f aqui, ó, a gente poderia transformar, se a gente fosse falar de EDO de segunda ordem, a gente conseguia pegar um EDO de segunda ordem, fazer uma mudança de variável e transformar em um sistema de primeira ordem. Essa parte aqui a gente não vai, esse além disso aqui, né? A gente não vai tratar nesse curso aqui, mas é possível fazer. Inclusive, se vocês quiserem estudar depois a respeito, eu posso passar para vocês a referência desse material que eu estou utilizando para poder fazer as notas de aula. Se vocês tiverem interesse de continuar, né, a ver essa parte de sistema, numericamente também, é possível. Então, resolver a equação significa encontrar a função, né, diferenciável de forma que satisfaz a equação. Qualquer função que satisfaça essa propriedade é a solução, exatamente o que a gente viu no curso de EDO, né, sem tirar nem pôr. Aqui está um exemplo, tá vendo? Essa função aqui, ela é solução dessa EDO aqui. Aqui, no caso, aqui, o f de xy, na verdade, é só y, porque a minha EDO é simplesmente y' igual a y. Qual a função cuja derivada é ela própria? É exatamente a exponencial, né? Então, logicamente, tem um número infinito de solução, por quê? Por causa da constante, né, de integração, a gente tem uma família de curvas, na verdade, né, que é solução dessa EDO. Aqui, número infinito de solução por causa da constante. Bom, contudo, podemos solucionar uma solução particular se a gente coloca o PVI. Você lembra lá do PVI? O PVI era quando a gente dá o quê? A gente fala a informação. Eu quero qual que é a solução que passa num determinado ponto. Então, se você faz essa ressalva, aqui, ó, é exatamente esse PVI 7.1. Ou seja, se você fala, ó, eu quero que a imagem do x0 seja exatamente o y0. Então, nesse caso aqui, para essa EDO, a gente tem condição de encontrar qual que é a constante, ou seja, eu tinha um monte de curvas, né? Tudo do tipo exponencial, isso para vários valores de C, né? C positivo, C negativo, C igual a zero. Mas aí, se eu dar a informação para você que eu quero, por exemplo, que a imagem do zero seja 1, ou seja, imagem que seja essa aqui, a imagem do zero seja 1, então a única curva que vai satisfazer seria essa exponencial aqui, ó. Ou seja, a gente consegue encontrar a constante, a solução geral lá era y de x igual a c elevado a x. Então, esse c aqui, para satisfazer o y de 0 igual a 1, isso implica se somente se o c valer exatamente 1. Então, isso aqui é o que a gente aprendeu lá em EDO. Mas só que, logicamente, aqui eu estou falando do teorema de existência da unicidade, que tem toda a possibilidade da gente garantir que a solução é única, né? Que passa por esse ponto. Bom, mas aí a gente sai de EDO analítica e vai para o que a gente precisa aqui no curso. A grande maioria das equações,
encontradas na prática, não pode ser solucionada analiticamente. Então, daí a importância do curso de cálculo numérico, né, dos métodos numéricos. Para todos os métodos descritos nesse capítulo, nós vamos considerar o PVI, esse PVI aqui, ó, dessa maneira, 7.1, beleza? Que mais? Com a hipótese de F satisfazer a condição do teorema de existência e necessidade de solução, ou seja, a solução quando existe naquele intervalo que passa por aquele ponto é única. Beleza? Tem a solução única, né? Que a gente vai indicar por y de x. Uma propriedade importante dos métodos computacionais é a discretização. O que é isso? Essa discretização, na verdade, ela transforma o quê? O intervalo num conjunto de pontos. Ou seja, você vai pegar o intervalo AB e vai fazer uma partição dele, ó, pra você ver. Ó. É como se você pegar o intervalo AB aqui, ó. Ao invés de considerar o intervalo em R, você vai pegar pontos aqui, ó. Você vai discretizar ele, ou seja, você vai pegar uma coisa que seria contínua e transformar numa coisa discreta. O que significa isso? Significa que você vai colocar pontos aqui, ó. Você vai começar com x0, depois você vai para o x1, depois para o x2, ou seja, você vai pegar esse xn aqui, ó. E quem são esses camaradas? Por exemplo, o x1, de acordo com essa fórmula aqui, ó, ele vai ser o x0 mais h, que é o 1 vezes h, né? O xn é x0 mais n vezes h. Quem que é o x2? É o x0 mais 2 vezes h, né? Porque aqui é o x1, é o primeiro, o segundo é 2 vezes, e assim vai, até chegar nesse xn. O tamanho do passo, né? Ou seja, esse n aqui, quem que é o último camarada? O último camarada, você vai pegar o quê? Quem que é esse n grande? Você vai pegar o tamanho do intervalo e dividir por h, que é exatamente esse passo que você tem aqui. Ficou claro essa parte? Sim. Beleza. Bom, aqui, ó, o H é o tamanho do passo, o XN aqui são os pontos da malha e N é o número de passos. Então, nós vamos denotar por YN, Y índice N, ó, Y índice N, a aproximação da imagem de Y no ponto XN. E vou denotar por Fn como sendo a imagem da função f no ponto xn, yn. Então, o nosso objetivo é determinar aproximações, tá vendo? Porque eu não sei quem que é a solução, eu não sei quem que é o y de x. Então, se eu não sei quem que é o y de x, eu não vou saber quem que é o y de xn, né? Lógico, eu não vou saber. Mas eu vou aproximar esse camarada aqui, ó. Pô, um sinal de aproximação deitado. Eu vou aproximar esse camarada aqui por esses y índice n, tá vendo? Eu vou falar que isso aqui é aproximadamente. Para poder fazer o quê? Fazer uma tabela de valores para poder aproximar o valor da minha solução, porque o objetivo é encontrar, igual eu falei para você lá em cima, quem que é o y de x1, o y de x2, o y de x3, mesmo necessariamente sem conhecer, logicamente, a solução analítica. Porque se eu conhecesse a solução analítica, não teria graça. Bastava ir lá e calcular a imagem do ponto, né? Então, não precisava de método numérico para isso. Mas só que nem sempre é possível de calcular a solução analítica. Então, existem vários métodos numéricos para determinação, ou seja, aproximação da solução do PVI. Nós vamos descrever alguns a seguir, né, discutindo as suas vantagens e desvantagens. O primeiro que eu vou apresentar para vocês aqui, ó, é o método de Taylor de ordem Q. Logicamente, método de Taylor, aí você já acende a luz, né? Tipo assim, se está falando método de Taylor, possivelmente vai ter expansão em série de Taylor. Então, onde que essa expansão de série de Taylor vai aparecer? Que função que vai ser expandida, digamos, né? Então, o primeiro método que vamos discutir aqui é o método de Taylor, que é de aplicabilidade quase geral, a gente vai ver por que é quase, ou seja, não é para todo caso, né? Não é para todo o que aqui, que todo PVI pode ser resolvido utilizando esse método. Ele pode ser usado, né, em combinação com outros métodos numéricos que a gente vai ver mais na frente, e servirá como introdução para outras técnicas que estudaremos. Vamos considerar o nosso PVI, lembrando que o meu PVI é esse aqui, ó, y' igual a f de xy, com y de x0 igual a y0. Esse é o nosso PVI. Eu vou sempre quando eu falar do 7.1, eu vou estar referindo a esse camarada aqui, ó. Então, a função f ela pode ser linear ou não,
nesse caso aqui, a minha f, lembrando quem que é minha f? É o Q de x menos o P de x vezes y, né? Que é o pessoal que passou para o outro lado, lá no início que a gente... então, na verdade, aqui eu posso ter coisas não linear aqui em x, por exemplo. Posso ter grau 2, grau 3, né? Aqui no... Então, a minha função f de xy, ela pode ser linear ou não. Mas vamos admitir que seja contínua, então vou pedir continuidade para a função f de xy e suficientemente derivável em relação às variáveis x e y, porque eu vou precisar calcular as derivadas parciais dessa função. Vou pedir que y, vou falar que y de x é a solução exata, né? Então, a expansão em série de Taylor para essa função, para essa solução exata aqui, ó, em torno do ponto xn, isso aqui, ó, talvez está confuso para você a anotação, mas isso aqui é como se fosse, como é que a gente expandiu uma função em série de Taylor lá no curso de cálculo 2? Não era assim, ó, você pegava o f de x mais h, isso aqui era igual ao f de x, mais a derivada dividido por 1 fatorial que multiplicava x. Na verdade, lá a gente colocava um ponto, né? Em vez de esse aqui, a gente colocava um ponto. Opa! Por que não quer apagar, meu Deus? Hein? Acontecendo o mesmo. Deixa eu ver se essa borracha aqui apaga. Apagou. Então, vamos lá. Deixa eu tentar voltar aqui. A gente pegava assim, ó. F... Opa! F de A mais H era igual a F de A mais F' de A sobre 1 fatorial vezes X, mais a derivada segunda aplicada em A, 2 fatorial x ao quadrado, e assim ia, né? A extensão em série de Taylor que a gente viu lá no curso de cálculo 1, e aí a gente fazia a extensão dessa maneira. Só que aí, o que acontece? Aqui, na verdade, era x menos A, né? X menos A. Né? Não, aqui não funcionou. Deixa eu ver aqui também. Não, esse Windows é todo bugado para mim, né? Não sei, nunca eu sei onde funciona. Olha, tem hora que apaga, tem hora que não, olha. Agora funcionou. Na verdade, aqui é x menos A, aqui a f duas linhas de A sobre 2 fatorial x menos A ao quadrado, e assim ia, né? Exatamente, aqui tinha um h também multiplicando, né? Tinha um h aqui tinha um h ao quadrado, e aí ia, tá vendo? Na verdade, esse x menos A aqui, ó, é exatamente o h, o x menos A ao quadrado é exatamente o h ao quadrado, só para você ficar... Deixa eu ver se apaga aqui. Fazer aqui de novo. Ficou meio confuso essa parte aqui. A expansão em série de Taylor era assim, né? F de A mais F' de A sobre 1 fatorial. Aí aqui aparecia x menos A, só que x menos A é o H. E o próximo seria F duas linhas de A sobre 2 fatorial, x menos A ao quadrado. Então, H ao quadrado e assim ia, né? É exatamente essa fórmula aqui, tá vendo? Ficou claro essa fórmula aqui? Só que aqui eu estou usando o y para ser o f, estou usando o xn para ser o papel do a aqui da história, tá vendo? É a mesma coisa, né? Tranquilo, só trocou as variáveis, né? A letra. Exatamente. Tá vendo? Aqui está calculando no xn, que seria o a da vida, tá vendo? A derivada. E aqui eu fui até a ordem Q, e aí essa parte aqui é o que a gente chama de erro. Você lembra? Você fez cálculo 2 comigo também, foi? Foi, isso mesmo. Vocês lembram lá quando a gente falava da desigualdade de Taylor, que a gente pegava e fazia para poder estimar esse erro aqui? Exatamente, só que aqui eu estou usando a letra diferente. Lá, possivelmente, eu usei, acho que foi um X aqui no lugar desse N, tá vendo? E aqui, ao invés de Q, eu estava usando N, né?
ou seja, seria h elevado a n mais 1 sobre n fatorial. Aqui aparecia, na verdade, esse h aqui, ó, é o x menos a elevado a n mais 1, lá da desigualdade de Taylor, né? Dividido por n fatorial. Só que x menos a aqui é o h da história. Então, isso aqui é o chamado erro de truncamento. O que é o erro de truncamento? Significa que você considerou o desenvolvimento de Taylor até a ordem Q, de queijo, beleza? Então, essa é a expansão da função yn em série de Taylor em torno do ponto xn. Bom, aí você pergunta, o que você vai fazer com isso? Eu vou utilizar essa expansão em série de Taylor para poder estimar essa questão aqui da derivada, tá vendo? Eu vou expandir essa função f, vamos ver como é que fica as derivadas. Aqui eu tenho, que aqui eu preciso da derivada primeira, a derivada segunda, até a derivada de ordem k, tá vendo? Ou seja, você vai ver que esse trabalho aqui vai ser um pouco trabalhoso, vai ser um trabalho trabalhoso, vai ser difícil fazer, né? Por quê? Porque as expressões vão ficar um pouco grandes. Então, as derivadas na expansão acima não são conhecidas explicitamente. Por quê? Porque eu não sei quem que é a f, se eu não sei quem que é a f, eu não sei quem que é a y, né? Ou seja, eu não conheço quem que é y. Se eu não sei quem que é y, logicamente eu não vou saber quem que é y', quem que é y duas linhas e assim sucessivamente. Então, eu não tenho explicitamente quem que é. Eu não sei quem que é a solução exata, né? Eu não conheço a solução exata. Aqui é um termo exata. Como a solução exata não é conhecida, então eu não sei quem é as derivadas y e suas derivadas, eu não conheço. Contudo, você lembra que o PVI é assim, né? Contudo, se essa função aqui for suficientemente derivável, então o que acontece? Eu vou pegar e vou utilizar propriedades dessa função para poder fazer a derivada que eu não conheço. Por quê? O y' aqui, por exemplo, é a própria f. O y duas linhas, quem que é o y duas linhas? Seria o quê? A derivada primeira da f, concorda? Derivando de novo. Quando eu derivo dos dois lados aqui, ó. Mas só que essa função aqui é de duas variáveis. Então, o que significa esse f' aqui? Esse f' aqui, logicamente, a gente tem que partir para a regra da cadeia já, né? Porque, como essa função f ela depende de duas variáveis, a gente vai ver a expressão dela aqui embaixo. Então, esse trabalho está feito aqui, ó. Não sei se dá para você observar, deixa eu ficar um pouquinho maior aqui, ó. O meu y', ele é o próprio, o meu y', muda, filho. Meu y' é a minha própria f. Ou seja, esse aqui é o PVI original, sem tirar nem pôr nada. Agora, para fazer expansão em série de Taylor, eu preciso, além do y, eu preciso do y', eu preciso do y duas linhas, e assim vai, né? Até o y de ordem Q. Logicamente, eu parei na derivada terceira aqui, né? Você vai ver o motivo que eu parei na derivada terceira aqui, no próximo. Porque, computacionalmente, isso aqui não é tão legal de fazer, não. O negócio vai ficando grande, né? Então, essa aqui é o PVI original. Agora eu vou derivar de novo. Quando eu derivo de novo, lembrando que essa f, ela depende de xy. Então, quem que seria o f'? Então, eu vou pegar a f, derivar em relação... Eu vou derivar parcialmente, né? Vou pegar a f, derivar em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x mesmo, mais a derivada de f em relação à segunda variável, que é o y, vezes a derivada da segunda variável em relação a x. Beleza? Por que eu estou fazendo isso em relação a x? Porque o meu PVI aqui, ó, ele está sendo calculado no x, não é isso? Ó, esse ponto aqui, ó, o xn, é o x em relação a x. Porque quem tá sendo feita a partição, é exatamente o intervalo AB, não é isso? Então, x vai estar aqui no AB. Então, por isso que eu estou derivando parcialmente em relação a x. Então, para você ver aqui, ó, esse camarada aqui vale 1. E esse camarada aqui é o próprio y', não é? Ó, esse aqui é exatamente esse. O dy dx é o y'. Então, aqui ficou fx, que é exatamente esse camarada aqui, mais fy é a derivada parcial em relação a y, vezes a própria f, tá vendo? Porque isso aqui é a própria f. Ficou clara a derivada primeira de f? Ou a derivada segunda de y? Ficou, isso aí ficou. Vamos para a derivada terceira. A gente vai aumentar um pouquinho as contas agora. Por quê? Porque agora eu vou ter que derivar esse combo aqui, ó. De novo.
né? Porque esse aqui é a derivada primeira de f. Agora eu quero fazer a derivada segunda. Então, para mim fazer a derivada segunda, eu preciso derivar essa coisa aqui, ó. Lembrando que isso aqui, ó, é uma função de duas variáveis. A gente viu que a derivada parcial é uma função de duas variáveis também, né? Essa aqui é uma função de duas variáveis também, por mais que não está explícito o x e o y. E essa aqui também é uma função de duas variáveis. Então, todo mundo aqui é função de duas variáveis, beleza? Então, eu vou derivar isso aqui usando a regra da cadeia. Logicamente que aqui eu vou usar a regra do produto, tá vendo? Porque aqui tem um produto de duas funções de duas variáveis. Aí, esse primeiro combo aqui, ó, como é que fica? Ó? Como é que eu derivo a derivada parcial primeira de f em relação a x, em relação a x de novo? Então, ó, tá vendo o que ficou aqui? Ó? Eu estou pegando a derivada parcial primeira em relação a x, deriva em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Mais a derivada parcial da derivada parcial primeira em relação a x, em relação a y agora. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis aqui, eu tenho x e tem y. Então, vamos ter cuidado na fala aqui. O que significa isso aqui? Isso aqui significa a derivada parcial da derivada parcial em relação a x em relação a y. Ficou claro? Vezes a derivada da de dentro, né? Que agora eu estou derivando em relação à segunda variável, em relação a x. Ficou claro esse combo aqui? Dessa primeira derivada aqui, ó? Então, é a derivada segunda de f em Isso. Ó, relação a y. exatamente. Ó, pra você ver o que ficou, ó. Se eu estou derivando a derivada parcial de f em relação a x, você concorda que eu vou ter o quê? Ó, eu tinha f, aí eu derivei ela em relação a x, derivei em relação a y. Esse aqui, ó, agora eu derivei em relação a x de novo e vou derivar, e derivei ele em relação a y. Esse aqui eu posso derivar ele em relação a x e posso derivar ele também em relação a y, para ter as derivadas de ordem 2, que a gente chamou lá no curso de cálculo 2, né? Essas são as de ordem 2, essas são as de ordem 1. Então, esse primeiro combo aqui, ó, o que deu? Deu fxx. Esse aqui, ó, é a derivada parcial de f em relação da derivada parcial de f de x em relação a y, ou seja, essa aqui, ó, vezes isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o y', né? E o y' a gente sabe que vale f. Tá vendo que eu substituí ele aqui, ó? Agora vamos para o segundo combo. O segundo combo é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque agora eu vou fazer esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar, dar uma limpada aqui. Ó, agora eu vou derivar esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ele vai dar o quê? Eu vou derivar a primeira e conservar a segunda, tá vendo? Ó, conservei. Depois eu conservei aqui. Depois eu vou conservar a primeira e vou derivar a segunda. Vendo? Regra do produto desse combo aqui. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Agora eu tenho a derivada parcial em relação a y. Eu tenho essa aqui, ó. Agora eu vou querer derivar ela em relação a x. Então, como é que vai acontecer? Eu vou pegar a derivada... Lembrando que essa derivada parcial em relação a y é uma função de duas variáveis. Então, eu quero derivar em relação a x. Então, vai ficar o quê? Derivada parcial dela em relação a x vezes dx. Esse camarada é exatamente esse camarada aqui, ó. É a derivada parcial. Você tinha a derivada parcial em relação a y. Aí você derivou em relação a x. Você obteve esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Tal. Aqui está multiplicado por f, porque aqui eu já distribuí. Tá vendo? Esse vezes esse. Aí multiplicou por f. Mais. Agora eu vou pegar essa aqui e vou derivar em relação à segunda variável. Tá vendo? Eu vou pegar a derivada parcial em relação a y para obter essa aqui, ó. Obtive ela, vezes a derivada da de dentro. A derivada da de dentro é exatamente esse combo aqui, ó. Derivada de y em relação a x. Mas isso aqui é o f. Então, esse f vezes esse f aqui, ficou esse f ao quadrado, tá vendo? Ah, tá. Já ia perguntar de onde que veio esse f aí, mas agora eu entendi. Tá vendo? Esse f aqui vezes esse f aqui, ó, esses dois f aqui, ó, deu f ao quadrado, na distribuição. Sim. Por último, conservo a derivada parcial em relação a y e deriva a f. Derivar a f, tá vendo? Conservei em relação a y.
e vou derivar em relação a f. O que eu vou fazer? O f é uma função que depende de duas variáveis. Então, vou ter a derivada parcial em relação a x, a derivada primeira, que é exatamente essa aqui, ó, normal, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a y, esse aqui é o fy, né? Vezes a derivada de y em relação a x, que é a própria f. Então, aqui eu fiquei com fx, aqui vezes 1, né? Derivada de x em relação a x é 1. Então, isso aqui tudo está multiplicando, tá vendo? Eu tenho que distribuir esse vezes esse e esse vezes esse, não é? Então, fx vezes fy está aqui. E aqui eu tenho um fy vezes um fy, deu um fy ao quadrado. É a derivada parcial primeira ao quadrado. Não é a derivada, não é essa aqui, ó. Beleza? Não é a derivada de ordem 2. Na verdade, é essa aqui ao quadrado. É diferente, né? Ou seja, isso aqui é diferente disso aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a derivada parcial segunda, duas vezes em relação a y. Essa aqui é a derivada parcial em relação a derivada primeira em relação a y ao quadrado, ela vezes ela. E vezes o f. Cadê esse f aqui? Derivada parcial. Vezes o f. Tá vendo? Esse f aqui é exatamente esse camarada aqui, ó. É o y'. Beleza? A derivada parcial de ordem 3 do y, que é a derivada de f, duas linhas. Beleza. Agora você imagina o trabalho se eu fosse fazer essa aqui, ó. Se eu fosse derivar mais uma vez, ó, para você ver, ó, eu ia ter as derivadas de ordem 3 aqui. Aqui eu ia ter uma regra do produto, aqui eu ia ter uma regra do produto, aqui eu tenho uma regra do produto. Uma regra do produto ainda complicada, porque aqui eu teria uma f ao quadrado, porque é f vezes f, ou seja, aqui eu teria 3 multiplicações. Uma regra do produto de 3, tá vendo? Aqui eu teria uma regra do produto, aqui uma regra do produto. Fica complicado mesmo para poder seguir aqui, ó. Continuando dessa maneira, nós podemos expressar qualquer derivada de y em termos da f. Eu conheço a f. Novamente, quem que é a f? A f, só para contextualizar, essa f de xy seria o quê? Seria o q de x menos o p de x vezes y, que foi para o outro lado. Eu conheço quem que é a f. Eu não sei, ó, para você ver, eu não sei quem que é a y de x, eu não sei. Mas eu consigo expressar as derivadas de y, né? A y duas linhas deu a f linha, e assim vai, né? Eu consigo expressar as derivadas de y em função das derivadas de f para poder fazer a minha extensão em série de Taylor. Bom, contudo, é claro que a menos que essa f seja uma função muito simples, as derivadas totais de ordem mais elevada, por exemplo, a partir disso aqui, ó, já fica, não é que é difícil de fazer, mas fica meio que impraticável, né? Então, por razões práticas, deve então limitar o número de termos da expansão. Então, a gente vai falar assim: vamos fazer o desenvolvimento em série de Taylor até a ordem 2, ou até a ordem 3, no máximo. Por quê? Porque quanto maior a ordem da expansão em Taylor, vai ficando mais difícil eu calcular essas derivadas. Então, por isso que a gente vai fazer essas limitações. Bom. Peraí, acho que tem um pedacinho aqui anterior que eu não falei. Isso. Por razões práticas, deve então limitar o número de termos na expansão de Taylor. Então, vou truncar a expressão após Q mais 1 termos. Então, o que significa isso? Significa que eu vou pegar até, por isso que chama desenvolvimento de Taylor até ordem Q. Porque lembra do pessoal que vinha aqui, tinha um erro, né? O pessoal que vai vir aqui Q mais 1 sobre Q mais 1 fatorial. Na verdade, aqui é h elevado a isso, vezes a derivada de ordem Q, né? E assim vai. Esse pessoal aqui já vai estar na conta do erro de truncamento. Eu vou ter um erro de truncamento a partir daí. Então, essa equação ela pode ser interpretada como uma relação aproximada entre os valores exatos do PVI, beleza? Com a solução dos valores aproximados com a solução exata do PVI. Então, uma relação exata entre os valores aproximados da solução pode ser obtida. Logicamente, aqui eu vou substituir a imagem, que eu não conheço, por essa aproximação. E aqui é só questão de notação, tá vendo? Eu vou pegar essa derivada de ordem J e vou chamar de FNJ, né? Para J de 0 até K mais, menos 1.
Aí eu vou ficar com essa expansão aqui, tá vendo que ela está bem mais enxuta, porque eu simplesmente tirei os argumentos da função para ficar mais enxuta, tá vendo? Ou seja, eu estou pegando a minha fn, tá vendo? Essa f aqui, por exemplo, de xn, y de xn, eu estou chamando ela de, nesse caso aqui, de... cadê? Nesse caso aqui vai ser a f1, né? Tá vendo? Porque o primeiro termo aqui, quando n vale 1, aqui eu vou ficar com y2, y1, e aqui vai ficar o f1. O primeiro camarada aqui vai ser o f1. A próxima, né? Quando eu vou ter a f', eu vou trocar essa aqui por f2, né? f2', né? E assim vai, beleza? Que é o segundo, só para poder a anotação ficar um pouquinho mais concisa. Então, esse camarada aqui, ele é chamado método de Taylor de ordem Q. Tranquilo até aí? Tranquilo. Vamos lá, para a gente fazer um exemplo para entender como é que funciona, né? Observe que para calcular uma aproximação para a solução desse ponto, né, o método de Taylor requer informação apenas de um ponto, tá vendo por quê? Do último, né? Ou seja, para você obter o yn mais 1, você precisa simplesmente do yn, que é o anterior. Esses métodos são chamados método de um passo. Por que de um passo? Porque significa que você precisa somente de um valor inicial para poder conseguir o próximo. Então, além disso, a expansão inteiro acima é uma equação explícita para esse yn mais 1, né? Uma vez que do lado direito aqui você vai conhecer todo mundo, tá vendo? Então, a gente chama isso aqui de métodos explícitos. Ou seja, porque você sabe quem que é a f, tá vendo? Então, aqui só depende das derivadas da f e do yn, que é o quê? O camarada anterior, que é um passo só. Então, em termos práticos, como é que esse método vai funcionar? Eu vou resolver esse PVI aqui, ó. Observe que isso aqui, ó, é exatamente o meu f de xy da história. Essa DO aqui, você poderia escrever ela assim, por exemplo, seria y' mais y igual a x mais 2, só para poder contextualizar. Aqui, ó, tem um multiplica. Esse 1 aqui seria o p de x da história, e esse camarada aqui seria o q de x. Ou seja, isso aqui seria, ó, passando para o outro lado, né, seria o q de x menos o p de x vezes y, que é exatamente o x mais 2 menos o y, que é o f de xy. Só para você contextualizar aqui com a questão de EDO que a gente aprendeu. Então, esse camarada que está do lado direito aqui é exatamente a minha função de duas variáveis f de xy. Graças a Deus, nesse caso aqui do exemplo, essa f de xy ela é linear, tá vendo? Ela é linear, então significa que está todo mundo aqui elevado a 1. Então, as contas ela ficam um pouquinho mais simples de serem feitas. Eu dei a informação que o y de 0 vale 2, ou seja, aqui eu vou começar... Vou tentar fazer um traço mais certo. Aqui eu vou começar com... eu vou começar aqui com o x0. Quem é meu x0 aqui? Meu x0 aqui da história vai ser... Vamos colocar aqui x0, aqui y0, e aqui seria a solução exata, que eu não tenho. Então, eu vou começar com 0. Falei que a imagem do 0 vale 2. Aí depois, o que o método fala? O método fala para você, o x ele pertence de 0 até 0,3, ou seja, o x ele vai estar aqui, ó. E falou que o h vale 0,1. Se o h vale 0,1, então aqui eu vou ter o 0,1 e aqui o 0,2. Tá vendo? Aqui eu tenho um h, aqui eu tenho um h e aqui eu tenho um h. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o 0,1, que seria o meu x1, meu xn, vou chamar aqui de yn, para generalizar a fórmula, 0,1, eu não sei quem que é esse aqui, ó, que seria o y1, o 0,2 também eu não sei quem é, que seria a imagem dele aqui, e por último aqui eu teria que encontrar quem que é o 0,3, que eu também não sei quem que é o y. O que é o y de 0,1? Eu não sei. Quem que é o y de 0,2 também eu não sei. E quem que é o y de 0,3 que eu também não sei. Essa DO aqui é fácil de resolver. A gente consegue resolver ela lá usando técnicas lá da EDO do tipo completa que a gente aprendeu. Mas o objetivo aqui é fazer o quê? Q igual a 3, tá vendo? Na extensão de Taylor, para poder achar um valor aproximado.
Então, essa aqui é a fórmula tem ordem 3, tá vendo? Ou seja, se eu estou pegando Q igual a 3, ó, então significa que eu vou parar no Q igual a 3, então significa que eu paro na derivada segunda de F, tá vendo? Porque aqui 3 menos 1 aqui vai dar 2, né? Então eu vou parar aqui na F duas linhas, tá vendo? H elevado ao cubo, então essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar. A minha F de xy é dada por menos y mais x mais 2, que é exatamente o que está do lado direito aqui. Então vamos lá. Eu preciso da derivada primeira. A derivada primeira, eu vou simplesmente utilizar as fórmulas que a gente deduziu aqui, ó. A derivada primeira. Está bagunçado aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. A derivada primeira. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. E a derivada segunda, que eu vou precisar, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Já fiz a conta. E a própria y' eu vou utilizar a f original. Então, eu vou utilizar essas duas fórmulas aqui no exemplo. Então, vamos lá. Opa. Aqui. Ó, aqui, ó, a derivada primeira é exatamente a fórmula que eu tinha lá, tá vendo? O que é o f de x? Menos y mais x mais 2. O que é a derivada parcial em relação a x? Você concorda que a derivada parcial em relação a x é 1? Porque o y é constante, o 2 é constante. Tranquilo que essa derivada aqui vale 1? Bom, vamos lá. Mas, de onde apareceu esse menos 1 aqui, ó? Esse menos 1 é a derivada parcial. Qual que é a derivada parcial em relação a... Então, isso aqui vale 1. E a derivada parcial em relação a y vale menos 1, não é isso? Porque a derivada disso aqui em relação a y, o resto é constante, então menos 1 que multiplica a f. Essa aqui é a própria f original. Faz essa conta aí e vai dar exatamente isso aqui, ó. Então, essa aqui é a derivada primeira, que eu vou precisar aqui, ó. Tá vendo que eu vou precisar dela aqui, ó? A derivada segunda, vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Quando você deriva de novo, você concorda que vai dar zero? Quando você deriva isso aqui de novo em relação a x, que é constante, né? Derivada constante, sim. Zero. Ó, duas vezes. Esse aqui deu zero. Por que deu zero? Se você pegar, tanto faz você pegar essa primeira, derivar em relação a y, ou essa aqui em relação a x, vai zerar, tá vendo? Essa aqui é a própria f. A derivada segunda em relação a y também zera, tá vendo? Derivar isso aqui de novo em relação a y. Zerou. F ao quadrado. Fy, aqui está invertido. O Fy dá menos 1 e o Fx dá 1 positivo. Aí depois tem a Fy ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, e por último, vezes F. Então faz essas contas aqui, não é conta difícil, só desenvolver. Você vai chegar em x menos y mais 1. Então eu tenho, novamente, quem que é a derivada segunda em relação a F. Bom. Agora vamos lá. Se o n for zero, vamos utilizar o método aqui. Ó. O método é simplesmente utilizar essa fórmula aqui. Ó. Eu já tenho quem que é esse f aqui, ó, é exatamente o y'. O f eu já tenho, é exatamente essa aqui, tá vendo? O f' eu calculei e o f duas linhas eu calculei. Então eu já posso aplicar o método. Eu vou fazer n igual a zero. Se eu faço n igual a zero, você concorda que eu vou obter o y1 aqui nessa fórmula? Ó, eu vou ter o y1 aqui e y0. O y0 eu tenho, que é exatamente o valor inicial que é dado aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, para n igual a zero, eu vou ter y1 igual a y0 mais hf0, f0', f0. Eu estou colocando zero no lugar do n aqui na fórmula, tá vendo? Tranquilo. Opa, para frente, para frente. Bom, para calcular y1, devemos avaliar f e suas derivadas no ponto x0 e y0, que é o primeiro ponto. Beleza? Então, a solução procurada está nesse intervalo. Então, a informação do PVI deu para você que o início dele, o y de x0 vale... Ou seja, o ponto inicial é o ponto 0,2, tá vendo? Então, quem que é o f0? É o f de x0 e y0. Eu vou colocar na fórmula. A fórmula é menos y mais x mais 2.
Então, substitui os valores aqui, encontrei o f0 como sendo 0, encontrei a derivada como sendo 1 e a derivada segunda como sendo menos 1. Observe que essa fórmula aqui, eu estou usando isso aqui, ó. Estou usando exatamente essa fórmula aqui para o f' e estou usando essa fórmula aqui, ó, para o f. Opa. Vamos lá, meu filho. Essa fórmula aqui para o f duas linhas, beleza? Estou utilizando elas aqui, ó. Encontrei 1 e menos 1. Agora já tem os valores, eu posso ir lá e substituir na minha fórmula, tá vendo? Quem que é o y1? É o y0, que é 2, mais... Ó, esse camarada aqui tá aqui. Que é o H? O H é 0,1. Esse F0 aqui deu 0, né? Então, 0,1 vezes 0. Então, zerou essa parte aqui. 0,1 ao quadrado sobre 2 vezes a derivada que deu 1, tá vendo? Então, vezes 1. Mais 0,1 ao cubo sobre 3 vezes a derivada segunda, que deu menos 1, tá vendo? Então, faz essa conta aqui. Então, esse 2,0048, ele vai ser o quê? Ele vai ser a imagem do... Lembra que eu estou com os pontos. Ó, aqui é o xn, aqui é o yn. Então, eu estou com 0, 2. O próximo aqui vai ser quem? Vai ser 0,1, que vai ser o x1. Então, esse aqui vai ser o x1. E aqui, esse camarada aqui vai ser o y1. Eu acabei de descobrir ele, que é o 2,0048. Então, o valor aproximado da imagem do 0,1 é exatamente 2,0048. Ficou claro esse primeiro passo? Ficou. Vamos lá para o n igual a 1. Se o n é igual a 1, jogando na fórmula aqui, então aqui vai ficar o y2, aqui vai ficar o y1. Esse y1 eu já calculei aqui, tá vendo? Que é o passo anterior. Agora eu vou ter a função f1, f1' e f1 duas linhas. Como é que eu faço para obter essas funções? Agora essa f1 aqui, ela tem que ser calculada no ponto anterior. O ponto anterior, quem que é? É exatamente esse ponto aqui, ó, o x1, y1, tá vendo? A imagem do x1 eu já encontrei, que é 2,048. Aí eu vou jogar novamente nas fórmulas das funções f' e f duas linhas. Vou obter quem? Vou obter exatamente esses valores aqui que eu vou precisar para poder calcular o y2. O y2 é quem? É o y1 mais h, que multiplica. Esse camarada aqui é o f1, tá vendo? É exatamente esse valor. Agora, h ao quadrado sobre 2, que multiplica o f2, tá vendo? Esse aqui é o f', tá vendo? O f1'. Depois, h ao cubo sobre 3, que multiplica por último esse. Faz a conta, isso aqui vai dar a aproximação da imagem do próximo camarada, que seria o x2. Você lembra que o x2 é o quê? É x0 mais 2 vezes h. Então, seria 0 mais 2 vezes 0,1, que dá 0,2. Então, o x2 é o 0,2. Então, quem que é a imagem do 0,2? É aproximadamente esse valor aqui que a gente encontrou. Tranquilo? O segundo passo? Tranquilo. Agora eu vou utilizar o ponto x2, y2 para calcular a minha f2 agora, né? Eu vou precisar da f2, vou precisar da f2 linha e f2 duas linhas, a derivada segunda da f2. A f2 é aplicada nesse ponto, x2, y2. Eu já sei quem que é eles, né? Aqui, ó. Eu já sei quem que é o x2, tá vendo? O x2, y2, já calculei no passo anterior. Vou calcular quem que é f2, f2 linha e f2 duas linhas. Vou encontrar esses valores aqui, ó. Lembra que essas fórmulas aqui, ó, elas são aquelas que a gente deduziu lá no início. Só voltando aqui. É exatamente essa aqui, ó. Essa aqui é a minha f, essa aqui é a minha f', e essa aqui é a minha f duas linhas, beleza? Usando essas três expressões aqui que a gente está utilizando o tempo todo. Faz a conta, tá vendo? Vai encontrar a imagem de 0,3, tá vendo? Essa aqui é a solução exata do PVI, só para curiosidade, né? Essa aqui é a solução exata do PVI. Eu coloquei uma última coluna aqui, ó, para mostrar para vocês exatamente, para você, né? O valor exato da solução.
Olha a aproximação, como é que ficou boa. Essa aqui é a solução exata do PVI. Utilizando, inclusive, aqueles métodos que a gente aprendeu lá no início do curso de GDO, você consegue chegar nessa solução aqui. Calculando o fator integrante, né? Mid x igual E elevado à exponencial de P de x dx, aquela mesma coisa que a gente fez lá, né? 1 sobre mid x, que multiplica a integral de P de x, Q de x vezes mid x dx mais uma constante. Usando essa fórmula aqui, você consegue encontrar o y de x para esse problema, né? O problema lá do PVI que a gente encontrou. E depois usar o fato de y de 0 ser 2. Você encontra esse valor. Ó, o primeiro camarada é exatamente idêntico. O segundo camarada ficou bom até 4 casas depois da vírgula, tá vendo? Até no 80. Não, peraí. Até no 48. O outro ficou bom até aqui, 3 casas depois da vírgula. Ó. E o último aqui ficou bom até 3 casas depois da vírgula também. Então, aproximou bem a imagem do Y1, do X1, né? Esse aqui é o X1, esse aqui é o X2 e esse aqui é o X3. Então, aproximou bem essas imagens, né? O fato que eu não conheço a solução, só conheço esse valor inicial aqui, tranquilo? E aí a gente conseguiu valores numéricos, sem saber exatamente como é que seria a solução analítica do problema. Ficou claro? O exemplo? Bem, ficou claro, claro. Só bem grande. É bem grande, as contas vão ser bem grandes. E olha que isso aqui, eu peguei uma função f de xy bem tranquila, né? Eu ia falar, a função aí foi tranquila. Quando for a função mais complicada... Aí pode ser que a conta fique um pouquinho maior, né? Pois é, uma prova de 6 tem que ter uma questão, não tem condição não. Eu vou pensar antes, né? Geralmente quando eu faço o gabarito antes e vejo quantas páginas dá, né? Uhum. E aí, de acordo com isso, eu calculo o tempo ou diminuo a quantidade de questão para caber no tempo, né? O problema, na verdade, é as derivadas, né? Tem que calcular derivada. Exatamente. Mas a partir do momento que você sabe essas fórmulas aqui, ó, você não precisa deduzir elas de novo, porque sempre vai ser essas aqui, ó. É as mesmas, sim. Essa aqui não muda, essa aqui não muda, beleza? Uhum. Então, você não precisa deduzir elas novamente, você vai só aplicar na função dada, né? Certo. Bom, o que podemos dizer desse método, né? Podemos dizer que a importância desse método de ordem de Taylor de ordem K está mais nos conceitos que eles foram introduzidos, né, do desenvolvimento em série de Taylor, do que na sua eficiência computacional. Ele não é muito eficiente computacionalmente, porque a gente fez o Q igual a 3 aqui, né? Fizemos o Q igual a 3. Deu esse trabalho todo. Imagine se eu fosse calcular mais uma derivada para fazer ordem 4, por exemplo. Se bem que para Q igual a 3, você viu que a aproximação aqui com a solução exata ficou ótimo, né? Não ficou ruim, não. Aqui a desvantagem, né? A desvantagem é que é preciso calcular as derivadas parciais a cada passo, né? E avaliar no ponto anterior, né? E também tem o fato de nem sempre podemos utilizar um método com esse Q qualquer. Aí você pergunta, será onde que isso aqui falha, por exemplo? Olha esse exemplo aqui, ó. Imagine que você tem a sua f de xy dado por y elevado a 1/3. Só isso, né? Ou seja, esse aqui é um PVI, onde o y de 0 vale 0 e o x ele está no mesmos moldes do problema inicial. Se eu quiser aplicar o método de Taylor nisso aqui, ó, o que vai acontecer com as derivadas dessa f? Ó. Então vamos lá. Supondo que eu vou começar a história, né? Vou resolver de novo outro exemplo aqui. Lógico que eu não vou resolver porque não vai dar certo. Precisamos das derivadas de f para a extensão de Taylor e observe o que vai acontecer. Ó. Isso aqui está ok, né? Isso aqui vai valer y elevado a 1/3, que é a f original. Mas quando você pega a derivada segunda de y, que vai ser a derivada primeira da f, aqui eu estou utilizando aquela mesma fórmula que a gente obteve lá, né? Que foi, eu não lembro ela de cabeça, sempre eu tenho que voltar e olhar. Cadê? Ok. Fx mais Fy vezes f. Fx mais Fy vezes f. Eu estou usando essa fórmula aqui, ó. A minha função f, ela vale y elevado a 1/3. Então, vamos lá. A derivada disso aqui é zero, né? Porque a função não depende de x, então a derivada disso aqui é zero. A derivada em relação a y, quando você deriva isso aqui em relação a y, vai cair, né?
Então, vai ficar 1/3, tá vendo? Caiu 1/3 aqui, ó. Caiu 1/3. Subtrai 1, vai ficar menos 2/3. Vezes quem? Vezes a F. A F é exatamente essa aqui, ó. Quando você pega e faz essa conta, conserva a base, soma os expoentes. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Ó, quando você pega e conserva a base, soma os expoentes, o que acontece? Vai dar isso aqui, ó. Que não existe. Por quê? Porque o y de 0, ele vale 0. Como é que você vai calcular aqui, ó? Tipo assim, a derivada segunda, quando você fosse fazer a conta, que fosse calcular, por exemplo, o y de 0, nesse caso aqui, o y de 0 valia 0. Ficaria 1 dividido por 3 vezes 0 elevado a menos 1/3. Não, o contrário. 0 elevado a 1/3 positivo, né? Ou seja, isso aqui não existe, né? Não tem divisão por zero. Ou seja, explode isso aqui, a derivada. Então, aqui eu só posso utilizar até o q igual a 1. Eu não posso fazer, por exemplo, o q igual a 2, porque aí eu teria que fazer a expansão inteira até ordem 2. Eu precisaria de usar essa aqui, né? Aqui, ó, só voltando aqui, ó, ordem. Cadê? A fórmula geral. Aqui, ó. Eu só poderia usar até aqui, ó. Porque a partir daqui, ó, eu precisaria da derivada de f, tá vendo? Essa derivada de f aqui, ó, ela é a derivada segunda de y. Então, já zeraria aqui, eu já não conseguiria fazer de ordem, então não posso utilizar o método de Taylor de ordem Q, dependendo da função, eu não posso utilizar ela para todo PVI. Então, além de ele ser computacionalmente ruim, mas ele é válido por aprendizagem. Pelo menos se não tivermos outra ferramenta, pelo menos já aprendemos uma na aula de hoje que a gente pode conseguir uma aproximação para o problema, né? Então, seria interessante se houvesse possibilidade de obtermos métodos numéricos que não necessitassem do cálculo das derivadas parciais e mais, que pudessem ser aplicados a qualquer PVI, que não tivesse esse entrave aqui, por exemplo, de Taylor só poder ser até ordem 1, né? Então, nós vamos ver a partir de agora, na próxima aula, né, os métodos que a gente chama de passos múltiplos. O que seria esses camaradas de passos múltiplos? Seria, por exemplo, você escrever um termo, por exemplo, o yn mais 1, dependendo, por exemplo, do... Ó, aqui 2, né? Dependendo dos dois anteriores, por exemplo, né? Ele é de passo múltiplo, né? Ou seja, você não... necessariamente, você não, um valor só, você não consegue determinar o próximo sem ter pelo menos dois valores iniciais, entendeu? Ou seja, você precisa de dois valores ou mais iniciais para poder determinar o próximo. Esses tipos de métodos são chamados de passos múltiplos. A gente vai ver na aula de quarta-feira. O único problema aqui, eu comecei a digitar, mas aí como meu computador deu pau, aí eu não tenho ainda digitado a aula, tanto é que eu mandei para você só a aula 20, né? Eu vou ver se eu consigo enviar o PDF até quarta-feira, porque eu não tenho PDF. O que eu tenho por enquanto é o velho e tradicional papel, tá vendo? Tá tudo escrito aqui, ó. Né? Já tem 16 páginas aqui para digitar e nada. Beleza? Que é o resto do curso que eu estou planejando, mas só que ainda não, como eu estou sem computador, entendeu? Aí não consegui ainda. Mas dúvidas da aula de hoje? Não, achei ela de hoje só realmente grande, mas tá ficando todas grandes mesmo. A resolução do exercício. Mas se não der para conseguir o documento também, pode adiar a aula. Ou gravar para a gente assistir depois também. O pessoal não está assistindo mesmo. Entendi. A gente vai ver até quarta-feira se a fonte chegar hoje ou amanhã, talvez eu consiga digitar para quarta-feira. Se não, aí uma possibilidade seria tentar usar o computador da minha esposa aqui, né? Ela não tem o LaTeX, mas dá para escrever no Overlift, né? Aquele que não precisa baixar, para poder produzir um PDF. Vamos ver o que eu faço até quarta. Beleza, tranquilo. Beleza, então? Podemos ir? Beleza, podemos. Beleza, até mais, Márcio. Valeu. Deus, falou. Com Deus também. Amém.